Nos Estados Unidos, existe um pedaço de terra aparentemente comum, apenas um terreno rural que de longe chama pouca atenção, mas que carrega décadas de segredos, terrores e teorias que ultrapassam os limites da realidade. Esse é o rancho Skinwalker, localizado no estado desértico de Utah, que ao longo dos anos se tornou sinônimo de fenômenos paranormais e relatos que misturam ficção, ciência e o desconhecido. Ao longo dos anos, famílias inteiras afirmam ter testemunhado acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Objetos voadores não identificados sobrevoando a área, criaturas que mudam de forma, portais que se abrem no meio do nada e até mesmo mutilações de animais sem qualquer vestígio de intervenção humana. O que há de tão especial naquele pedaço de terra que chamou até a atenção do governo federal? Hoje vamos mergulhar fundo nas teorias, nos experimentos e nos segredos que transformaram o rancho Skinwalker em um dos maiores enigmas modernos. Os olhos do governo sobre o rancho Skinwalker. Durante anos, o rancho Skinwalker não foi apenas uma fazenda isolada em Utah. Ele foi um laboratório do inexplicável. O terreno antes pertencente às autoridades americanas acabou despertando o interesse de um homem poderoso, Robert Bigelow, bilionário da indústria aeroespacial e fundador da Bigelow Aerospace. Fascinado pelos relatos de luzes misteriosas e criaturas impossíveis, Bigelow comprou a propriedade e decidiu transformá-la em um centro de pesquisa sobre o paranormal. Foi então que o Instituto Nacional de Descobertas Científicas, em parceria com o governo dos Estados Unidos e um estúdio aeroespacial, iniciou uma das investigações mais secretas e enigmáticas já registradas. Equipamentos de última geração, sensores espalhados pelo rancho e uma equipe de cientistas tentavam compreender o que realmente acontecia ali. Durante mais de 2 décadas, o local foi estudado e monitorado, mas em 2011, o programa foi suspenso oficialmente por falta de resultados concretos. Bigelow deixou de receber o financiamento do governo e o rancho, mais uma vez, mergulhou no silêncio. Pouco tempo depois, o espaço foi vendido à Adamantium Real Estate Holdings, uma empresa que, por si só, é envolta em teorias sem haver muita clareza sobre o que ela realmente faz. De fachada, se mostra como uma empresa de investimentos imobiliários, mas o seu interesse no rancho sempre foi nublado por um silêncio inquietante. Anos mais tarde, a propriedade mudou de mãos novamente, mas o nome do novo dono jamais foi revelado. Os atuais caseiros responsáveis por cuidar do local são o antropólogo Candace Lind e o parceiro Tom Lewis. Eles afirmam que o novo proprietário conhece bem as lendas do lugar, mas acredita que tudo não passa de exagero. Mas o curioso é que, desde a sua chegada, os fenômenos parecem ter voltado com força total. Coincidência? Ou algo muito mais profundo está acontecendo sob as terras do rancho Skinwalker? O mistério parecia grande demais para ser ignorado. E nos últimos anos, o novo proprietário do rancho Skinwalker decidiu ir além das histórias e buscar provas concretas de atividades inexplicáveis. Determinado a entender o que realmente acontece naquela terra cercada por lendas, ele montou uma equipe de especialistas e transformou o rancho em um verdadeiro campo de observação científica. Foram instaladas câmeras térmicas, sensores de movimento, detectores de radiação e equipamentos de alta precisão, todos voltados para captar qualquer tipo de anomalia, de modo semelhante ao que o governo estadunidense fez anos antes. A intenção era simples: registrar o que quer que acontecesse por lá. Mas o que aconteceu a seguir só aumentou as dúvidas. De forma inexplicável, os equipamentos começaram a falhar. As baterias descarregavam de repente, as câmeras desligavam sozinhas e as leituras apresentavam flutuações magnéticas fora do comum.
Os pesquisadores relataram uma espécie de campo eletromagnético instável, como se algo invisível interferisse diretamente nos aparelhos, e às vezes até neles próprios. Entre uma falha e outra, o silêncio do rancho parecia observar. Era como se a própria Terra estivesse ciente de quem a estuda. Em entrevista, o antropólogo Candace Lind, um dos caseiros do local, descreveu a sensação de maneira inquietante. Você ouve muitas histórias sobre o que acontece aqui, mas na maioria das vezes são só histórias. Coisas esquisitas acontecem? Sim. O melhor jeito de descrever isso é que o rancho tem uma personalidade. Parece loucura, eu sei. E é justamente essa ideia, a de um rancho com personalidade, que mantém viva a lenda do rancho. Mas você deve estar se perguntando: o que exatamente acontece por lá que causa tanto assombro? Vejamos alguns relatos. A contradição dos fatos. De acordo com Bryant Arnold, um dos investigadores envolvidos nas pesquisas sobre o rancho, há algo naquele lugar que simplesmente não se encaixa no que conhecemos como real. Eu achava que era tudo conversa fiada, contou Arnold. Aí, uma noite, eu estava em um dos quartos da casa principal, deitado, tentando dormir, e do nada, bam! Alguma coisa bateu na minha cama. Foi como quando uma criança pula ou alguém pesado ajoelha sobre ela. Me sentei e acendi a luz. Não tinha nada ali. Esse tipo de relato não é isolado. Outros trabalhadores e pesquisadores também afirmaram ter presenciado eventos inexplicáveis. Em uma das noites de uma investigação recente, o grupo de Arnold observava o campo oeste quando uma luz surgiu pairando sobre o rancho. Achei que era um drone, porque tento racionalizar tudo, explicou Arnold. Mas aquilo estava simplesmente parado no ar, e no mesmo instante, todos os nossos sensores enlouqueceram. Era como se algo invisível estivesse interferindo em tudo ao redor. E não são apenas os cientistas que afirmam ter sentido algo fora do comum. Winterton, um morador próximo e trabalhador do rancho, também viveu uma experiência de arrepiar. Tive a sensação de que estava sendo observado, mas não tinha ninguém lá. Peguei minha arma só por precaução e fui até o jardim. Dei alguns tiros para o alto e gritei, tentando espantar o que quer que fosse. E foi aí que eu vi uma voz clara, firme, quase humana, dizendo: "Pare, dê meia volta." Ele procurou em volta, vasculhou o terreno com a lanterna e nada, nenhuma pessoa, nenhum som além do vento. Apenas o eco de uma presença que parecia brincar com a sua mente. As vozes que desafiam a lenda. Claro, nem todos acreditam nas histórias sombrias que os cercam. Para alguns, tudo não passa de exageros e más interpretações que com o tempo ganharam vida própria. Entre essas vozes está Betsy Chapuz, diretora dos Direitos e Proteção Cultural da tribo Ute. Para ela, as narrativas sobre o rancho foram distorcidas ao longo dos anos, misturando crenças indígenas com lendas modernas criadas pela curiosidade popular. "Nunca ouvi falar sobre o rancho", declarou Betsy. "Respeito as histórias, mas não acredito que o local tenha sido amaldiçoado." Essa afirmação contrasta diretamente com o imaginário que domina a região, já que a origem do nome Skinwalker, traduzido livremente como "aquele que anda na pele de outro", vem das antigas histórias dos povos nativos. Ainda assim, os porta-vozes do Serviço de Parques e Recreação da Nação Navajo reforçam que não há nenhuma ligação direta entre os novos nativos e os fenômenos paranormais relatados no rancho. Segundo eles, o que existe é apenas uma coincidência simbólica. As lendas indígenas locais falam sobre entidades que podem mudar de forma, que é de onde surgiram as lendas dos Skinwalkers. Mas essas histórias pertencem a um contexto espiritual completamente diferente do que é contado em Utah. Mesmo assim, o rancho parece se encaixar perfeitamente nesse arquétipo ancestral, um lugar onde a linha entre o humano e o sobrenatural se apaga, e onde o medo se mistura com tradições antigas,
algumas até já esquecidas. Afinal, será que o rancho Skinwalker realmente herdou algo dos antigos conhecimentos indígenas? Ou apenas se tornou o palco moderno das nossas próprias crenças no desconhecido? Bom, enquanto essa dúvida persiste, vamos voltar um pouco na história e entender como essa fama do rancho Skinwalker realmente começou. O início do horror, o incidente dos Sherman. O que começou com o sonho de uma vida tranquila no campo, rapidamente se transformou em um pesadelo saído direto de uma história de terror. Em 1994, o casal Terry e Gwen Sherman decidiu realizar o desejo de viver em uma fazenda cercada pela natureza, comprando o rancho que pertencia há décadas a Kenneth e Edith Myers. A paisagem pacífica, cercada por montanhas e campos abertos, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a passar por eventos inexplicáveis. A primeira noite já trouxe algo fora do comum. Enquanto cuidavam dos animais que trouxeram para criar no rancho, viram o que parecia ser uma criatura imensa surgir à distância. Segundo o casal, a criatura tinha o porte de um lobo, mas os olhos brilhavam de um jeito antinatural e ela se aproximava lentamente do curral, observando-os com uma calma inquietante. Tudo parecia silencioso demais, até que, de repente, ele atacou. Terry correu, sacou sua pistola e disparou. Nenhum efeito. O bicho continuou impassível. Então ele pegou o rifle e atirou novamente, mas mesmo assim, a criatura não demonstrou dor nem reação. Apenas se virou e caminhou calmamente em direção à floresta, desaparecendo entre as sombras, como se nada tivesse acontecido. A partir daquele momento, a rotina no rancho se tornou um ciclo de medo e desespero. Durante as noites, rugidos estranhos ecoavam da floresta, acompanhados por luzes intensas e zumbidos metálicos que cruzavam o céu. As madrugadas eram iluminadas por brilhos azulados que pairavam sobre os campos, deixando os animais em pânico. Mas o que realmente marcou o destino da família foi o que veio depois. Certa manhã, Terry encontrou seus cães completamente incinerados, sem explicação aparente. Dias mais tarde, o horror aumentou. As vacas apareceram mutiladas com cortes precisos, quase cirúrgicos. Seus corpos estavam dispostos sobre a grama de forma organizada, como se alguém ou algo tivesse montado um quebra-cabeça macabro. Em 1996, a família não aguentou mais. Vendeu o rancho para Bigelow e se retiraram às pressas, deixando o mistério sombrio para trás, longe de suas vidas. Ecos do mistério, as lendas que cercam o rancho. Com o passar dos anos e especialmente após os relatos do Sherman, as histórias sobre o rancho Skinwalker se multiplicaram, ganhando contornos cada vez mais estranhos e, para muitos, impossíveis de ignorar. Moradores antigos da região contam versões diferentes dos acontecimentos, mas todos compartilham uma mesma certeza: aquilo que veem é real. E essa convicção, transmitida de geração em geração, é o que mantém viva a aura de mistério que envolve o local. O rancho só ganhou sua fama nos anos 90, mas desde a década de 1950, a bacia de Uinta, onde o rancho está localizado, tem sido palco de centenas de relatos de OVNIs, luzes misteriosas e fenômenos inexplicáveis. Não é apenas o rancho Skinwalker que parece amaldiçoado, é toda a região. Alguns moradores afirmam ter visto luzes brilhantes cortando o céu, formando figuras que lembram portas ou portais flutuantes, como se outra realidade estivesse prestes a se abrir diante de seus olhos. Outros garantem ter testemunhado objetos voadores gigantes, silenciosos, que pairavam sobre os campos antes de desaparecerem no horizonte em questão de segundos. E as histórias não param por aí. Mutilações de gado continuam sendo relatadas com uma frequência perturbadora. Há quem diga ter encontrado vacas mortas como se tivessem sido atingidas por um raio,
mas sem marcas de queimadura, sem sinais de luta e o mais estranho, sem uma única pegada ao redor. Um grupo de vizinhos contou ainda uma história digna de ficção científica. Numa noite em que decidiram tentar registrar um OVNI, deixaram o carro estacionado no deserto. Quando voltaram, o veículo simplesmente não estava mais lá. Horas depois, encontraram-no a metros de distância, sem nenhum vestígio de trilhas de pneu na areia. Com tantos relatos e coincidências, é difícil não se perguntar o que está realmente acontecendo na bacia de Uinta. Seriam ilusões coletivas? Resultado do medo e das lendas que se espalharam pela região? Ou sinais de que algo muito maior e inexplicável está acontecendo sob nossos olhos? Algo que o rancho Skinwalker apenas começou a revelar. Entre dimensões e enganos, o que realmente está acontecendo no rancho Skinwalker? Depois de tantas histórias, experimentos e acontecimentos inexplicáveis, uma pergunta inevitável surge. Afinal, o que realmente está acontecendo no rancho Skinwalker? Durante décadas, cientistas, curiosos e caçadores de mistérios têm tentado encontrar uma resposta, e o que não faltam são teorias. Algumas parecem plausíveis, outras nem tanto. Vamos conferir algumas? Teoria número 1. A ilusão do lucro. Segundo os mais céticos, tudo não passa de uma grande encenação. De acordo com essa visão, os relatos de criaturas, luzes e mutilações seriam apenas histórias criadas para atrair a atenção da mídia e gerar lucro com livros, documentários e turismo paranormal. É uma explicação simples, direta e, convenhamos, um pouco sem graça. Afinal, essa teoria é o equivalente a ser o aluno que lembra o professor do dever de casa no fim da aula. Realista, mas destruidora de diversão. Teoria número 2. Visitantes extraterrestres. Agora, entrando nas teorias mais ousadas, temos uma das favoritas do público: a presença de seres extraterrestres. Essa hipótese tenta explicar quase tudo, das luzes brilhantes no céu aos campos eletromagnéticos misteriosos e até mesmo as mutilações de gado com precisão cirúrgica. Estariam os alienígenas conduzindo experimentos secretos na Terra? Teoria número 3. Portais e visitantes interdimensionais. E se os visitantes não vieram de outro planeta, mas de outro universo? Essa teoria mistura física quântica com ficção científica e sugere que o rancho pode ser uma zona de interseção entre dimensões. As luzes vistas no céu seriam, na verdade, portais energéticos se abrindo e fechando, permitindo que entidades de outras realidades cruzem para o nosso mundo. Pode parecer mirabolante demais, mas diante dos fenômenos inexplicáveis do rancho, talvez a ficção e a realidade não estejam tão distantes assim. Teoria número 4. A ciência invisível do cérebro humano. Por outro lado, há quem prefira manter os pés no chão, ou quase. O neurocientista Michael Persinger propôs que as estranhezas de Skinwalker podem ter origem em algo muito mais humano: o próprio cérebro. Segundo ele, mudanças tectônicas, campos geomagnéticos e pequenas atividades sísmicas poderiam interferir nas ondas cerebrais das pessoas, provocando alucinações e distorções da percepção. Em outras palavras, talvez o rancho não seja amaldiçoado, apenas localizado sobre uma área onde a mente humana enlouquece por influência da própria Terra. Seja como for, no fim, é que todas essas teorias não passam disso. Teorias. Nada ainda é explicado de fato, e o rancho Skinwalker continua sendo um enigma vivo, um lugar onde o real e o impossível se cruzam, desafiando tanto a ciência quanto a imaginação. Você teria coragem de visitar o lugar mais misterioso dos Estados Unidos? Mesmo com tantas histórias assustadoras e teorias malucas, o rancho Skinwalker ainda desperta a curiosidade de aventureiros do mundo todo. O problema é que ele está localizado em uma propriedade privada e só é possível entrar com o convite dos proprietários. E, acredite, tentar invadir não é uma boa ideia.
pois o chefe de segurança é conhecido por ser nada receptivo. Mas se você quiser chegar o mais perto possível do mistério, há um acampamento ao lado do rancho que oferece passeios temáticos de OVNI em quadriciclos. É a experiência mais próxima que você pode ter legalmente. E quem sabe, talvez, enquanto observa o céu da bacia de Uinta, entre as montanhas e o silêncio da noite, você veja algo diferente. Uma luz que não deveria estar ali, um som vindo de lugar nenhum. E no fim de tudo, quem saberia explicar o inexplicável?